vamos falar agora sobre cheirinho de eleição, né? Falar sobre sucessão estadual. Chamei o Alexandre aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a cena política. Alexandre, você iniciou o programa falando que muita coisa ainda vai acontecer daqui para as convenções. Mas vamos detalhar um pouco mais para o nosso ouvinte. Como é que está a coisa na seara de Carlos Eduardo? Ele que andou viajando, muita gente esperando o retorno dele para poder iniciar as articulações. Quais informações você tem sobre Carlos Eduardo? Imaginava-se, Diógenes, que no momento em que ele deixasse a prefeitura anunciando sua pré-candidatura ao governo do estado, houvesse uma avalanche de apoios sendo anunciada ao seu nome para o governo. E isso não aconteceu. E isso preocupa, né, ao grupo que organiza a candidatura de Carlos Eduardo Alves, inclusive e principalmente ao prefeito de Natal, Álvaro Dias, que saiu, né, tentando conquistar apoios logo no dia seguinte à sua posse na prefeitura de Natal. Mas o que está travando isso, na sua opinião? Principalmente o estilo de fazer política de Carlos Eduardo, né? O PSDB, por exemplo, não tem nenhuma simpatia pelo nome de Carlos Eduardo Alves. Aliás, desses três postulantes, né, que desejam o apoio do PSDB, eu acho que ele é o mais fraco de obter esse apoio. Pois né? Aí tem o PSDB, tem três alternativas. Você falou em duas, eu incluo mais uma terceira, por exemplo. Ele tem a possibilidade de fechar com a candidatura do vice-governador Fábio Dantas, que é o que deseja o deputado federal Rogério Marinho e o presidente do diretório municipal, o vereador Dixon Nasser. Mas o PSDB trabalha ainda com a possibilidade de um apoio a Robson Faria, que é muito remoto, né? E ainda na possibilidade de uma candidatura do governador Geraldo Mello, que prefere ser senador da República, mas o partido trabalha com essa possibilidade, já que ele apareceu bem situado nas últimas pesquisas de opinião pública, tanto para o Senado quanto para o governo do estado, sem dizer que é candidato. Essa é uma questão. Existe, por exemplo, ainda na chapa de Carlos Eduardo, que já está a chapa fechada. É Carlos Eduardo. Está mesmo, Alexandre, porque muito se fala. Ele mesmo, numa entrevista para mim, disse que não é certeza candidatura de Garibaldi, candidatura de José Agripino. Ele tenta passar essa ideia de que a chapa ainda não está fechada. Mas aí, se ele, por exemplo, se isso for verdade, ele corre o risco, inclusive, de perder os apoios que já tem, que é o do MDB de Garibaldi Filho e o do Democrata, DEM do senador José Agripino. Enfraqueceria ainda mais a sua candidatura. Principalmente no interior do estado, né? Especialmente no interior do estado, porque o nome de Carlos Eduardo é bom na capital, na região próxima a Natal, mas passou da ponte de Igapó, como se costuma dizer. É claro que isso é apenas uma figuração, algo figurativo. Ele começa as dificuldades dele de alavancar o seu nome a partir de Ceará-Mirim em diante, entrando pelo Mato Grande e coisa e tal. Então, eu considero, Diógenes, que a sucessão está em aberto, tanto para o governo do estado, quanto em menor escala para o Senado da República. No caso de Carlos Eduardo, ele deixou a prefeitura de Natal para se candidatar ao governo. Se houver muita dificuldade em torno dessa candidatura ao governo, você vê a possibilidade de ele disputar outro cargo eletivo? Ele pode. Senado da República, por exemplo? Ele pode ser candidato a senador, isso é a questão dele decidir sobre isso, né? Se ele sentir essa dificuldade de formar uma aliança, porque mais do que apoio político, que hoje é muito questionado, de hoje, uma coisa que também pode dificultar é o tempo para a televisão e para o rádio. Sim. Né? Então, por exemplo, na hora que ele está precisando do apoio, se ele perder o apoio do PMDB e do DEM, qual será o tempo do PDT no rádio e na televisão, já que aqueles comícios, passeatas, carreatas, isso não existe mais, né? Pode existir em municípios distantes da capital, né? Onde não exista outra alternativa de divertimento e coisa e tal, o cara vai, né? Bateu numa lata, junta a gente, né? Mas nos grandes municípios,
municípios da capital, na região metropolitana, é muito difícil você juntar um grupo de pessoas para ouvir o político, especialmente neste período de grande desgaste da classe política. Nessa quadra da pré-campanha, a gente tem pesquisa aí, já demonstrando um Carlos Eduardo próximo a Fátima Bezerra, na região metropolitana de Natal. Se eu não me engano, foi outra pesquisa nesse sentido. Mas ainda se mantém uma diferença da liderança de Fátima no interior do estado em relação a Carlos Eduardo. Eu tenho sentido, Diógenes, não sei se você vai concordar, ou se sentiu a mesma coisa ou não, também um declínio na candidatura no momento que o tempo vai passando, da candidata do PT, Fátima Bezerra. É mesmo? Eu tenho sentido isso. Eu não sei ainda precisar se por conta da prisão de Lula, dessas questões que estão acontecendo, mas eu não vejo, por exemplo, nego com medo de Fátima. Está todo mundo lá. Mas eu escutei ontem críticas de gente próxima até da senadora, de que ela precisa ficar mais aqui no estado, né? Ela está viajando muito para Curitiba, para São Bernardo, e ontem tinha gente dizendo assim, Fátima tem que começar a pensar na permanência dela, nas viagens dela aqui no estado. Não sei além da permanência, de um assunto que é bastante discutido e debatido nas rodas, é o seguinte: você, além da sua presença, você tem que apresentar um projeto de governo. Né? Nós estamos com o estado aí com funcionalismo atrasado, o estado com a arrecadação em queda, a insegurança terrível. Quais são os seus projetos para isso, para resolver isso? Você tem condições de resolver isso, e o neguinho não vai na conversa mais de político, porque Robson disse que já estava resolvido. Que o negócio da segurança, tem o negócio do quarteirão, não sei da onde, não sei o que tem mais lá, isso aí está resolvido. O negócio é votar aqui, votando, no dia seguinte está resolvido. A gente viu que a situação piorou, né? Então o eleitorado está muito mais seletivo. Até o carro dele um dia desse. É verdade. Está muito mais seletivo. Não vai querer só ouvir conversa. Vai querer ouvir um projeto sério e que tenha algum embasamento. A situação de Robson a gente conversa daqui a pouco, mas Fábio Dantas agora. Como é que está a situação de Fábio Dantas? Eu senti hoje? também... Ele que ainda continua com 1-2% nas pesquisas, quer dizer, ainda não decolou. Isso é verdade. Do ponto de vista do eleitorado. O PSB até reclamou da última pesquisa, que foi feita no Grande Natal, mas que não incluíram nem São José do Mipibu, nem Monte Alegre, nem Nísia Floresta. São regiões, são municípios da região metropolitana, e onde Fábio teria um desempenho melhor, né? Teria. Hipoteticamente teria um resultado melhor. É verdade isso? É. Mas eu esperava realmente que ele tivesse um desempenho melhor, mesmo sem esses municípios na jogada. Mas também ele não fez isso acontecer. Entendeu? Depois do rompimento com o governador Robson Faria, do ingresso dele no PSB, pronto, e aí parou, né? Não teve prosseguimento. Talvez isso seja reflexo dessa parada que ele deu, desse mergulho. Tem gente, onde é que está, Fábio? Ele ressurgiu agora. Fez uma viagem ontem ou antes de ontem, à região oeste, foi visitar a Vafá, foi visitar o Homem do Melão, deve ter mantido outros contatos, porque estava na município da prefeita Rosalba Ciarlindo, não sei se ele chegou até ir lá, mas deve ter ido, né, conversar com alguém próximo, se não com ela. Então está começando a ressurgir. Eu até fiz uma matéria no Minuto.com dizendo que ele estava desmotivado, e o PSB imediatamente reagiu dizendo que não. Foi estratégico esse mergulho que ele deu, e que a partir de agora, então, ele vai cumprir uma agenda no interior do estado. Essa é a tentativa dele de se consolidar para o governo, mas eu já ouvi conversa, um passarinho veio me contar, que ele anda conversando também com o PT, com Fátima Bezerra, numa possibilidade até de aliança do PSB com o PT, e Fábio poderia ser uma das opções para o Senado da República, ao lado de Zenaide Maia, na chapa com Fátima Bezerra. Isso é uma realidade, e esse cenário levou até a saída de Tomba Farias do PSB, ele que foi para o PSDB, porque não queria se deparar numa situação dessa, porque Tomba quer aliança com todo mundo, menos com o PT. Existe essa conversa de que Fábio
se der tudo errado para o governo ser candidato ao Senado da República? Existem esses rumores, né? Que eu acho que ele deve afastar imediatamente, porque isso é vir para candidato. Ou você é candidato, você tem um partido ao governo do Estado, você não pode estar. Você pode até ter no bolso do colete, do paletó, um plano B. Né? Todo político que se preza tem que ter um plano B. Agora, esse plano B não pode ser anunciado paralelamente ao plano A. Porque aí você perde a confiança de setores que acreditam na sua candidatura. Por exemplo, o ex-governador Geraldo Mello, que é do PSDB, conversou com o Fábio, acha ele preparado realmente para disputar o governo e para assumir o governo do Estado, começa a ter desconfiança no momento em que ele sente que, se ele não der certo aqui, vai para o outro lado. Quer dizer, totalmente oposto onde ele se encontra. Então, isso gera desconfiança. Então, ele tem que afastar imediatamente esse plano B, pode até guardar, e no caso de dar errado o plano A, ele se socorrer do plano B. No caso de Robinson Faria, como é que está a situação do governador hoje? A gente vê muita movimentação do filho dele, Fábio Faria, nas últimas semanas, de conversar, pelo menos, com os principais lideranças aqui no Estado. O deputado Fábio Faria está me surpreendendo com essa sua especialidade em conversar, em articular e tal. Não fosse ele, o governador Robinson Faria estaria totalmente fora da sucessão. É muito difícil a situação dele, porque você vai para... Todo mundo é candidato, não é só ele que é candidato. Os deputados estaduais são candidatos, os deputados federais são candidatos, os candidatos a senador são candidatos, e defendem primeiramente os seus projetos políticos pessoais. Não é primeiramente a candidatura do governador ou do senador, defende primeiro a sua reeleição, a Assembleia. E muita gente está com medo de afundar com o Robson. Está com medo do abraço dos afogados, né? Como se diz na gíria. Porque ele tem 80%, 86% de impopularidade, de rejeição. Então, o sujeito que vai para a rua com ele corre um sério risco de ser também rejeitado pelo eleitorado. Essa é a grande dificuldade que tem. Ele andou ensaiando uma reação no momento em que o PSDB, pela sua robustez e coisa e tal. Coisa que ele fez quando era presidente da Assembleia, né? Ele fortaleceu muito o PMN e depois o PSD. Na hora que o PSDB, é verdade, na hora que o PSDB deixou vazar a possibilidade de um entrosamento, de um relacionamento mais próximo com o governador Robinson Faria, ele respirou, né? Desligou os instrumentos, né? Estava respirando. Então, isso aí ele deu uma sobrevida e tal. Mas agora, como se sabe que é remota essa possibilidade, porque ninguém quer morrer abraçado, e voltou novamente. Ontem eu comentava aqui, foi meu comentário no Jornal 96, a intenção de alguns parlamentares de votar aquele relatório do TCE da desaprovação de contas de Robson referente a 2016. E para mim soou como uma estratégia para pressionar o governador nesse momento de definição política de candidatura, né? Porque agora votar essa desaprovação de contas, né? Você acha que por trás dessa intenção de alguns parlamentares de analisar essas contas tem isso para pressionar o governador a ficar quietinho no canto dele, terminar o mandato e ir para casa? O senador Dinácio Maria disse que em política já viu até um voo voar lá para a banda de Caicó. Um boi voou? Um boi. Aí subiu numa árvore lá o boi. Então, em política tudo é possível. Tudo é possível. Eu não acredito, assim, pelo perfil de Ezequiel, de Gustavo Carvalho, que estão em contato quase que diariamente com o Robinson Faria, que são amigos, que têm um relacionamento, eles botam essa faca nos peitos de Robinson. Mas há quem defenda isso, Delta Queiroz, o Gustavo Fernandes andou falando isso, de votar as contas. Mas eu acho que são, mas eu acho que são setores minoritários da Assembleia Legislativa. Esse projeto só teria alguma condição de sair vencedor se contasse com o apoio do presidente da Assembleia, que eu não acredito que conte. Rapidinho, nosso tempo está acabando, aliás, já acabou,
mais um minutinho só para o Senado. O Senado da República, Garibaldi é candidato ou não? Zé Agripino é candidato ou não? Essa história está em aberto, diz aí para mim. Está em aberto, mas eu acredito na candidatura de Garibaldi Filho e de José Agripino. Também acho. Ele deu, eu até, em alguns dias atrás, eu desacreditava, mas pela reação do senador José Agripino em busca de apoios, de conversar, esse final de semana último que passou, chegou de ontem, deve ter chegado ontem à noite, se não chegou, está chegando, vai conversar com o povo, por exemplo, em São Gonçalo. Ontem eu estive na Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, conversei com alguns vereadores e eles todos já tinham conversado com o Zé Agripino e estavam para conversar hoje também, né? Então, o Zé Agripino está se mexendo politicamente. Está reagindo politicamente. Para garantir. E disse que quer ganhar em São Gonçalo. Não quer perder, não. É isso aí. Logo mais, no RN Acontece da Banda, eu vou entrevistar o deputado federal Felipe Maia, do Democratas. A gente vai conversar sobre o cenário nacional, local, sobre eleições, sobre a bancada federal. Então, 12h10 na Band e RN Acontece, com Diógenes Dantas entrevistando Felipe Maia. Alexandre Cavalcante, é sempre bom conversar com você, porque aqui eu tenho uma aula de política. Eu sou apenas um curioso dessa seara. Obrigado por sua presença aqui. Você que abrilhanta o portal nominuto.com. Obrigado, Jorge. É um prazer grande estar aqui com você e sempre que possível eu gostaria de ser convidado a participar dessa bancada. Pois você vai ser convidado sempre. Obrigado, Alexandre Cavalcante, Lugo Dias. Obrigado a você que acompanhou o Jornal 96. Um abraço para os meus amigos, estão todos aqui. Vai lá, manda um abraço. Um abraço para todo mundo aí de São Gonçalo do Amarante. Diga o nome do pessoal. José Martins está aqui, o pessoal lá de Rego Moleiro 3, o pessoal de São Gonçalo sede, na zona rural também, em Santo Antônio do Potengi. Um abração. Aí. A todos, um bom final de semana. Segunda-feira eu tô aqui de volta, hein? Com o Jornal 96.